aqui é Nimiro do canal KMG Animes, estou aqui pra falar de anime mais uma vez e estou aqui pra falar de Dororo. Que caramba, velho, essa obra só faz me surpreender. Caramba, eu tô muito feliz de ter poder assistir isso, mano, porque na moral, que obra legal, velho. Eu fico muito feliz com o trabalho que esse autor teve e a forma como o diretor agora e novo autor, né, tá fazendo esse remake, né, que ele tá botando uma aura mais tenebrosa, mais sombria, mas aí mantendo algumas coisas do mangá. Caramba, velho, mano, na moral, que obra-prima, velho. Tá muito bom, Dororo simplesmente tá fantástico. Depois de elogiar tanto, vamos falar do episódio, né, o que aconteceu nele em si. O que acontece é que nesse episódio a gente acaba vendo a história de um demônio e não em si a história de mais uma caça e qualquer coisa do tipo dos dois personagens principais, não. A gente vê simplesmente a história de um demônio. O que acontece é que a gente vê que o Hyakimaru e também o Dororo estão indo em suas jornadas caçando aí os pedaços que faltam aí do protagonista. E no meio desse caminho a gente acaba encontrando uma cena bem interessante, que é um casal tendo relações bem interessantes e bem legais, né? Onde até mesmo o coitado do Dororo, que já tá traumatizado com qualquer coisa relacionada a sexo, né? Depois que ela viu a Mil sofrer tanto pelas crianças, ele acaba justamente jogando um monte de pedra, um monte de pau, um monte de coisa no casal que estaria ali, onde ele começa a dizer para sair daquele lugar e ir para outro lugar para brincarem. E aí o que acontece é que a gente acaba vendo que cai um cara que estava todo preso em uma teia, e aí eles veem uma aranha gigantesca ali naquele local, onde essa aranha era justamente um demônio que estava fazendo ali meio que de uma mulher e fazendo um carinho no cara para poder sugar sua força vital, no caso matá-lo, né? E aí o que acontece é que a gente acaba vendo que ela consegue fugir das mãos do protagonista. E quando isso acontece, a gente acaba conhecendo a história de um demônio que se torna bom. Caramba, foi muito legal de ver isso, velho. Eu não imaginava que isso ia acontecer nessa obra, porque a obra ela é tão pesada, ela tá num estilo tão deprê das coisas, tão dramático, realmente tá tão dark, que eu achava que realmente ia ficar só curtindo esse mesmo estilo. E aí o que acontece é que a gente vê uma coisa boa. A gente vê com o passar do tempo que essa personagem, né, esse demônio, acaba fugindo, e aí quando chega o período da manhã, ela tá transformada em mulher novamente. Ou até mesmo um homem chega lá perto dela e acaba a salvando, ou leva para sua casa e começa a cuidar dela, sem saber que ela é um demônio, claro. Independente disso, a gente vê que os protagonistas vão para aquele local, para aquela aldeia ou aquele lugar onde tem um serviço ali, e aí ficam sabendo que existe um sequestrador que está levando todas as pessoas daquele local para algum lugar, e essas pessoas estão sumindo, ninguém mais sabe notícias delas. Então o Dororo já linka logo com o monstro, né, com a aranha, para poder justamente conseguir uns trocadinhos aí e fazer o serviço fácil. Mas as coisas não são tão simples aí. Porque até mesmo eu achava que era a demônio ali, que era realmente aquele monstro que estava pegando e sequestrando as pessoas, mas isso não era não. O que acontece é que a gente acaba vendo que ela começa a entender e a pensar com aquele homem que deu abrigo a ela. O que acontece é que essa demônio, no caso que é uma mulher, é um demônio feminina no caso, ela começa a ver o comportamento dele e o que ele está fazendo para ela. Ele dá comida para ela, onde até mesmo ela gosta da comida, nunca tinha experimentado comida humana, onde ela vê que é interessante para ela. Ela também vê que ele é um cara muito bom e gentil com ela, onde se preocupa com o bem-estar dela, mesmo ela sendo uma pessoa que apareceu do nada e não quer se aproveitar dela, né? Isso é um fator bem importante, que ele poderia estar tentando estuprar ela ou tirar uma casquinha dela, e isso não acontece. E isso contribui e muito para a demônio gostar dele. E no fim das contas a gente vê que vários dias vão se passando, tanto o Dororo com o Hyakimaru tentando achar esse caçador, esse monstro que tá matando todo mundo, como o carinha, né, que está cuidando dela ali, realmente cuidando dia após dia dela, dando comida, ele passando fome juntamente com ela, onde até mesmo dá para perceber que ele dá mais comida para ela do que para ele mesmo, ele prefere cuidar mais dela. E aí a gente vê um momento interessante, que aí
depois de você já estar bem cativado e até achar um certo carisma no personagem, né, da Demônio, a gente acaba vendo que tem um momento que aparece uma barata ali no prato dela, e aí ele pega essa barata e a liberta, não a mata, onde ela questiona ele por que ele deixou ela viva, o que a barata teria mais interessante acima do que qualquer outra vida. Os humanos devem viver acima da barata, não? Mas não, ele acaba dizendo que qualquer ser vivo vale a pena viver, nenhum ser vivo pode morrer, onde até mesmo ele diz que nenhuma vida pode ser desperdiçada e diz que cada vida é igual a qualquer outra vida, sendo inseto, sendo qualquer coisa, cada vida é uma vida, então vale para todas as vidas. E aí a gente acaba vendo, né, que o que acontece é que ela começa a pensar assim, pô velho, será que eu tenho valor para esse humano? Mesmo se eu fosse monstro, eu teria valor para ele? E aí é que as coisas começam a mudar na mente dela, onde até mesmo ele tem uma oportunidade de matar ele e ela não faz isso, ela rejeita essa possibilidade, onde até mesmo prefere dormir com ele ali e ficar com ele. No fim das contas, o que a gente vê é que mais pessoas somem, o valor das recompensas são dobrados, e aí o cara aparece do nada e começa a dizer a ela que pretende fugir com ela, vai dar a liberdade dela e ajudar para que ela saia dali, pois ela não consegue sobreviver naquele local, aquele lugar é terrível, e os dois partem em retirada. E aí começa a melhor parte do episódio, mano, porque eles estão fugindo, o Hyakumaru detecta essa situação, onde com os olhos dele começa a ver que alguém ali é maligno, que no caso seria a própria demônia ali, né, ela tá fantasiada, ela tá, no caso, em forma humana normal, sem estar na sua forma verdadeira, mas mesmo assim ele consegue pressentir e ver que realmente ela está ali. E aí o que acontece é que começa uma perseguição, e em todo esse momento que o Hyakumaru vai atrás dela e o cara tentando defender ela e ela tentando proteger o cara, ainda o espírito dela ainda é maligno, onde até mesmo o Hyakumaru não para não de ir atrás dela não, e as coisas vão ficando bem mais perigosas, onde até mesmo um momento a gente vê que eles ficam cercados. O cara que é o responsável por ela, que está cuidando dela, que já fez afinidade com ela, que ela está gostando dele, que fica bem claro, ele acaba levando 2 flechadas e ela entra em desespero, porque a única pessoa que é importante para ela ali acaba de ser ferida, e aí ela não aguenta ver isso, e ela começa a atacar todo mundo. Só que por ela ter prometido a ele em momentos antes que ela não iria mais matar ninguém, o que acontece é que a gente acaba vendo que ela não mata ninguém, suga um pouco da vida de cada um e vai atacando os outros. Hyakumaru vê que ela tá ainda com aquele espírito todo vermelho, né, maligno, e vai pra cima para atacar ele. Mas aí é que a gente percebe que ela tá triste, ela tá sofrendo por alguém que ela ama. Então ela começa a mudar sua espiritualidade, onde até mesmo Hyakumaru para e começa a observar com mais detalhe o espírito dela, como é que ela tá ali dentro do interior dela. E ela começa a ficar mais clara a ponto de ficar branca. E aí a gente vê que o Hyakumaru desiste de atacá-la, o Dororo entende essa real situação, que realmente ela ama o cara, e a gente vê um final feliz entre um demônio e o humano. Caramba, velho, eu nunca ia imaginar que eu ia ver isso em Dororo, velho. Um momento feliz entre um humano e um demônio, velho. Realmente foi bem fora do clichê, foi bem fora do que eu imaginava que poderia acontecer nessa série. E mais uma vez está de parabéns, né? Foi uma coisa inédita que eu vi ali, uma coisa bem diferente, fora do padrão. Então isso só mostra que muita coisa pode acontecer de inusitada daqui pra frente. Onde até mesmo no final a gente acaba vendo aí que o Hyakumaru ele tá tendo momentos alegres dentro de si mesmo, né? Onde até mesmo ele ri para o próprio Dororo, porque poupou a vida de uma aranha bem pequenininha que aprendeu com um demônio. Vê que negócio interessante, né, velho? Muito massa esse episódio, gostei demais. E é isso aí, galera. Se você curtiu esse vídeo, dá um like aí, comenta, não deixa de se inscrever e ativar o sininho para estar recebendo notificações dos vídeos que eu postar aqui todo dia, beleza? Valeu, galera. Fui!